Mais um daqueles chamados jogos-chave do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Bora conversar um pouquinho sobre esse Vasco e Corinthians de domingo? Antes de mais nada, prazer. Caso você não me conheça, eu sou Bianca Molina, sou jornalista, repórter, setorista do Corinthians. Se você é novo ou nova por aqui, aproveita e te inscreve no canal. E se no final do vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like, é só apertar o botão do joinha e envia para alguém que ajuda bastante. Se você já estava por aqui antes, não estranha, esse cenário ele tá realmente limpo, quase zerado. Estamos passando por um momento de reformulação, em breve novidades e aí tudo vai ficar um pouco mais bonito. Nesse domingo, o Corinthians tem um dia muito importante no futebol profissional, masculino e feminino. No masculino, numa situação extremamente decisiva, mais uma vez vai para uma partida de Campeonato Brasileiro precisando voltar a vencer. Vai enfrentar o Vasco da Gama em São Januário e o Corinthians não pode completar 7 rodadas consecutivas sem conquistar uma única vitória no Campeonato Brasileiro. Já não podia em qualquer situação, estando a 3 pontos de distância para a zona de rebaixamento, pode menos ainda. No momento são 6 rodadas sem saber o que é vencer. A última vitória do Corinthians foi contra o Ceará, naquele jogo fora de casa, que não foi nenhuma grande atuação, foi mais 3 pontos a serem comemorados do que exatamente um bom desempenho. E desde então o Corinthians não vence nos últimos 11 jogos de Campeonato Brasileiro. Só venceu uma única vez. E vai para um jogo de 6 pontos, que são aqueles jogos que as equipes trocam pontos numa mesma região da tabela de classificação. No caso de Corinthians e Vasco, a parte de baixo. Corinthians tem 22 pontos. Se chega a perder para esse Vasco, que tem 19, ele é ultrapassado pelo Cruz Maltino na tabela de classificação. O que significa que o Corinthians vai ter um time a menos de distância para a zona de rebaixamento, e a gente sabe que visualmente isso já seria mais impactante ainda do que já é nesse momento, estando só a 3 pontos de distância. O Corinthians faz um campeonato brasileiro pífio em termos de aproveitamento de desempenho, são só 37% de aproveitamento até aqui, 22 pontos conquistados em 20 jogos realizados. E a gente já falou dos times da parte de baixo da tabela, o Corinthians e o Vitória são os únicos que já chegaram a 20 jogos. Grêmio tem 19, Santos tem 19, Vasco tem 19, Juventude tem 19, e isso pode ser pior para o Corinthians, a depender de como esses times vão desempenhar nesses jogos que ainda estão em haver. Para quem é mais supersticioso ou gosta de ter a matemática sempre como aliada no futebol, o Corinthians tem um aproveitamento pior ao que tinha em 2007, nessa mesma altura do Campeonato Brasileiro. Naquele momento o Corinthians tinha 27 pontos, agora tem 22, naquele momento o Corinthians era 13º, agora é 14º, naquele momento o Corinthians tinha 37% de aproveitamento, tinha 45% de aproveitamento, nesse momento tem 37%. Isso significa que o Corinthians vai ser rebaixado? Óbvio que não. Ano passado, se eu não me engano, o Corinthians também estava trocando números parecidos com os de 2007 e conseguiu aquela baita reação. Mas mostra o tamanho da reação justamente que o Corinthians, mais uma vez, vai precisar. Até porque tá tudo muito embolado na parte de baixo da tabela. Fortaleza não tá morto. O Juventude ganhou uma sobrevida. Aí Vitória e Vasco estão nadando para tentar sobreviver. Aí tem Santos, tem Corinthians, tem Grêmio, tem Internacional. Por isso o Corinthians precisa voltar a vencer, precisa vencer esse Vasco da Gama. Semana passada a gente até poderia dizer, nossa, que Vasco é esse que o Corinthians vai pegar justo agora? Goleou o Santos por 6-0, não tomou conhecimento do time, jogando no Morumbi. Bom, depois no meio da semana o Vasco encontrou o Juventude e tomou 2-0, do Juventude que até então vinha sendo um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Ou seja, dá para o Corinthians vencer. Esse time do Vasco ainda é bastante inconsistente sob o comando do técnico Fernando Diniz. E a gente já tinha dito dos números ótimos que o Corinthians tinha contra o Bahia, não conseguiu vencer jogando na Neoquímica Arena. O Corinthians também tem números ótimos contra o Vasco. Isso entra em campo? Não entra em campo, mas é bom a gente exaltar. Dos últimos 24 jogos entre as duas equipes, o Vasco só perdeu o Corinthians só perdeu uma vez. Dos últimos 11 jogos entre as duas equipes com o mando do Vasco, ou seja, na casa do Vasco, São Januário, Maracanã, onde for, o Corinthians só perdeu uma vez. E essa única vez foi na temporada passada, né? Jogo de uma situação também na qual o Corinthians estava se complicando no Campeonato Brasileiro, foi jogar em São Januário, acabou derrotado. Ou seja, os números eles são favoráveis ao Corinthians, mas o Corinthians precisa fazer valer essa superioridade histórica e vencer o Vasco para não piorar uma situação que já beira
o cenário dramático no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Dorival Júnior continua com aquela longa lista de desfalques, né? Memphis não joga ainda, apesar de ter iniciado os trabalhos com bola, o que é bastante positivo, pensando principalmente em Copa do Brasil. Afinal de contas, semana que vem já tem o jogo de ida contra o Atlético Paranaense. Não tem Yuri Alberto, não tem o lateral Hugo, não tem Carrijo, não tem Martínez. Mas ele conta com 3 retornos. Kaká e Andileri voltam a ficar à disposição. Eles tinham cumprido suspensão automática por ter levado o 3º cartão amarelo. E Romero, depois da expulsão contra o Juventude, volta a ficar à disposição. Eu começaria com o Romero. Não sei vocês, se quiserem já comentem aqui qual seria o ataque titular de vocês contra o Vasco, mas o último treino do Dorival foi mais uma vez com Kaique e Guinegão. Então a gente poderia pensar num Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Charles entrando no lugar do Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro, na frente Kaique ou Romero e Guinegão. Os 2 guris, eles foram muito bem contra o Bahia, eles tiveram um bom desempenho, mas tendo o Romero à disposição, eu, Bianca, se ele estiver treinando bem, começaria com ele. Fato é que caso o Dorival não comece com o Romero, ele vai ter no banco, pensando no setor ofensivo, um banco até robusto, né? Pensa no segundo tempo, a possibilidade de ter um Romero entrando, de ter um Thales Magno entrando, de ter um Vitinho entrando. É da hora, dependendo da situação, da circunstância de jogo. E o Vitinho, ele não começa como titular porque ele ainda não tem a forma física ideal, o condicionamento físico ideal. Está trabalhando para recuperar esse melhor condicionamento físico para cada vez mais ganhar mais minutagem e, quando for possível, começar entre os titulares. O Vitinho jogou 30 minutos contra o Bahia, a ver como vai estar o jogo quando ele entrar. A ideia é que ele tenha condições de jogar um pouco mais, 35, 40 ou de repente um tempo inteiro. Algumas novidades uma novidade, na verdade, pensando nos relacionados para esse jogo. A principal ausência do time do Corinthians nesse momento é o Martínez, porque é a última baixa, né? Então, do jogo para o Bahia para agora, a ausência do Martínez. Então, o Dorival, ele promove uma chance, um menino da base, pela primeira vez sendo relacionado entre os titulares, é o volante André, de 19 anos. Então, quando a gente pensa nas opções que o Dorival vai ter para o meio e para o ataque, que são os 2 setores mais problemáticos nesse momento, ele vai ter esse volante André, de 19 anos. Aí, além dos meninos que devem ser titulares, o Bidon, o Charles, o Ranielli e o Garro, ele vai ter Rian, Dieguinho e o Luiz Gustavo, que é o Bahia, né? Que ele quer ser chamado de Luiz Gustavo. E pro ataque, se começar com o Kaique e Guinegão, ele vai ter Romero, Thales Magno e Vitinho. Lembrando que o Corinthians, caso você não tenha visto, encostou, a gente pode dizer assim, afastou o Héctor Hernandes, continua no clube, mas treinando em separado. Esse é o Corinthians precisando de uma vitória com urgência no masculino. No feminino a situação é bem mais favorável, como costuma ser, né? Tem jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino e, mais uma vez, Corinthians e São Paulo medindo forças. Esses times se encontram em situações decisivas, em finais de competições, agora em semifinal de Brasileirão. Primeiro jogo com o mando do São Paulo, já nesse domingo às 10h30 da manhã, no Pacaembu, e o jogo de volta no próximo domingo com o mando do Corinthians. Imagina aquele domingo perfeito? Uma vitória no feminino, uma vitória no masculino. Eu falo isso porque eu sou setorista. Para mim, o melhor dos mundos, nossa, cobrir um time só com vitória, pô, domingo, delicinha, deixa o domingo de trabalho muito mais gostoso. E aí, com qual escalação vocês iriam no masculino? E no feminino, tem um palpite para esse primeiro jogo? Fala aí. Não esquece, gostou desse vídeo? Aperta o joinha. Chegou até aqui e não está inscrito? Te inscreve. Gostou do vídeo? Manda para alguém. A gente volta em breve.